O Tá na Rede de hoje vai falar sobre empatia e como que ela pode modificar a nossa situação no mundo que vivemos. Para falar de empatia, você tem que ter mente aberta. A pergunta é: você consegue se identificar com os sentimentos dos outros? A empatia é a força mais positivamente perturbadora do planeta, mas apenas quando leva à ação, de acordo com a doutora Anita Novak. Segundo ela, em termos de sociedade, estamos diante de um conjunto de crises sociais e ambientais sem precedentes e cercados por problemas. É hora de uma revolução empática da ação. Para o historiador Roman Krishnarik, da School of Life de Londres, que é fundador do primeiro museu de empatia do mundo, a empatia pode gerar uma revolução do espírito humano, pois vai ocorrer nas relações humanas. Ele define empatia como a arte de se pôr no lugar do outro e ver o mundo sob sua perspectiva. E é importante enfatizar que a empatia se distingue da compaixão, piedade ou pesar. Não se trata de compreender emoções, e sim de transitar do seu ponto de vista para o de outrem, nos negócios, nas relações humanas, pessoais ou sociais. Para tanto, é importante saber fazer conexões inesperadas, sair da forma usual de pensar e falar, superar barreiras como preconceitos, visão estereotipada, entre outras coisas. Patricia Moore, uma ativista empática, resolveu fazer uma imersão. Com 20 e poucos anos, resolveu se travestir de uma mulher de 85 anos para saber quais são as dificuldades dessa pessoa. Nessa imersão, ela colocou óculos que borravam a visão, ela dificultou o seu andar com roupas e talas nas suas articulações para que ela sentisse as dificuldades no desenvolvimento da pessoa de 85 anos, colocou chumaços de algodão no ouvido para ouvir com menos acuidade e com isso ela começou a sentir pela cidade a dificuldade que um idoso sente. Nos últimos séculos, pessoas como Sigmund Freud e Thomas Hobbes vêm estudando o ser humano e nos percebendo como pessoas egoístas, autoprotetivas e individualistas. Mas os neurocientistas identificam em nossos circuitos cerebrais um conjunto de circuitos de empatia. Os biólogos nos dizem que evoluímos como espécie naturalmente para sermos empáticos e cooperativos. As crianças a partir de 3 anos de idade já possuem a capacidade de sair de si mesmas e experimentar perspectivas de outros. Os neurônios de espelho possibilitam a compreensão da ação e intenção de outro animal pela ativação subliminar desta ação nos circuitos específicos cerebrais. Os neurônios de espelho permitem que o significado da ação seja compreendido automaticamente, facilitando a comunicação. Nós passamos os dias atento ao comportamento alheio, interpretar a intenção, as motivações e as emoções por trás das atitudes das pessoas foi essencial à nossa sobrevivência como espécie. E nossa constituição neurológica também molda nosso comportamento ético. A frase "trate os outros como gostaria de ser tratado" não é tão ético quanto "trate os outros como eles gostariam de ser tratados", porque isto muda o ponto de referência. Peter Singer, filósofo e professor australiano, percebe que em décadas anteriores as pessoas voltavam-se para a psicoterapia, que é uma viagem ao eu. Diz ele que a obsessão com o eu foi talvez o erro psicológico das gerações anteriores. Singer diz ainda que a maioria das pessoas se sentiria muito melhor se transferissem sua atenção para problemas enfrentados por pessoas menos afortunadas. E por falar em ética, a empatia não deve ser usada para manipular as pessoas, compreender a mente de uma pessoa alvo para atrair esta pessoa para o seu campo de ideias, negócios ou até algum tipo de crime. O psicanalista René Spitz declara o seguinte, que a afeição humana pode ser mais importante para a sobrevivência que alimento e abrigo. Em suas pesquisas, ele percebe que o cuidado específico de uma mãe ou de um cuidador com uma criança pode livrá-la de comprometimentos emocionais futuros. John Bowlby diz que a natureza humana precisa de companhia e sociabilidade. Todo ser humano nasce necessitando de conexões emocionais. Obtém-se a empatia do ser humano sendo empático com ele. As pessoas pensam justificar o egoísmo humano por causa da luta pela vida, mas o que poucos sabem é que as espécies, e principalmente a nossa espécie, só sobreviveram por causa da companhia e da sociabilidade. O primatólogo e etólogo Frans de Waal afirma ser necessário educar nossa natureza e fazer emergir a empatia
para chegar a posições onde possamos acabar com a nossa cultura de violência e racismo e expandir as fronteiras de nossa preocupação moral. Desenvolvendo nossa inteligência emocional, podemos perceber como a linguagem cotidiana está repleta de atitudes e vieses violentos. Marshall Rosenberg, psicólogo também, desenvolveu a teoria da comunicação não violenta. Segundo o doutor, todos somos condicionados a nos comunicar de modo a julgar, competir e sempre apontar o que é certo ou errado nas outras pessoas. De acordo com ele, a comunicação baseada nessa forma de encarar o mundo levaria sempre a conflitos, segregação e miséria. Durante o Iluminismo, a curiosidade foi elevada à virtude. Foi considerada a força motora dos avanços científicos e do progresso tecnológico, mas ela foi destinada a ideias e objetos, jamais a pessoas. Krishnarik defende que devemos ultrapassar esta fronteira e levar nossa curiosidade às pessoas e não mais às coisas apenas. Mal conhecemos nossos vizinhos, o que nós sabemos de China, Rússia, África e mesmo da própria América Latina. E os nossos vizinhos mais próximos? Nada sabemos sobre os vizinhos do resto do mundo, e se sabemos algo, é estereotipado. O sociólogo Richard Sennett diz que podemos pensar sobre empatia como o sentimento de curiosidade acerca de quem outras pessoas são em si mesmas. Entre Israel e Palestina estabeleceu-se uma linha chamada Hello Peace, uma linha telefônica. Nessa linha telefônica, israelenses ou palestinos poderiam conversar entre si por meia hora, sem preconceito político ou religioso. Em 5 anos, mais de 1 milhão de pessoas estabeleceram esses contatos. Ou seja, nós podemos criar uma cultura digital em que as pessoas possam restabelecer contatos entre si, pessoas que não se conhecem, para discutir extremos políticos, para discutir questões climáticas, questões humanitárias de uma maneira geral. O escritor estadunidense Jeremy Rifkin diz que no período que se seguiu ao Holocausto na Segunda Guerra Mundial, a humanidade parece ter acordado. A partir disto foi estendida a empatia para inúmeros semelhantes que antes eram considerados menos do que seres humanos, incluindo as minorias. Trabalhamos leis e códigos de ética para direitos humanos, políticas sociais e agora estatuto de proteção aos animais. No período do pós-guerra surgiu uma nova geração de organizações humanitárias que visam, a partir das fronteiras nacionais, incluir pessoas que viviam no terceiro mundo. Existem diversas organizações destinadas ao benefício do ser humano, como a Unicef, dos direitos da criança e dos jovens, a CARE, que tem por missão salvar vidas, erradicar a pobreza e alcançar justiça social com foco em meninas e mulheres, a AMI, Assistência Médica Internacional, uma ONG de ajuda humanitária portuguesa que luta contra a pobreza, a exclusão social, o subdesenvolvimento, a fome e as consequências da guerra em qualquer parte do mundo. Médicos Sem Fronteiras oferece ajuda médica humanitária a populações afetadas por conflitos armados, epidemias, catástrofes naturais e sem acesso a cuidados de saúde. Um dos mais antigos, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que já existia mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, é uma organização humanitária destinada à proteção e assistência às vítimas da guerra e de outras situações de violência. No Brasil, existe a Médicos do Barulho, uma associação sem fins lucrativos que atua em instituições hospitalares realizando visitas a crianças e adultos internados, promovendo alegria no ambiente como o dos hospitais. Existem muitas outras. Nossa empatia sempre foi voltada para circuitos restritos, família, comunidades, Estado, nunca foi em escala planetária. Precisamos de reprogramar a nossa mente para levar a empatia a uma escala global para evitar a destruição da nossa espécie e de outras espécies. O Tá na Rede fica por aqui. Se você gostou, você curte, você compartilha, você comenta, fala com os amigos e até o próximo vídeo.